Louvemos nessa manhã o Senhor com o Salmo 119, do 49 ao 56. Salmo 119, 49 a 56, todos juntos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Glória a Deus. O versículo que hoje vamos meditar chama a palavra de palavra. Repita, palavra. Aleluia. Amados, como é grande esse mistério sobre a face da terra, de que as únicas palavras que vieram do céu para a terra são essas que estão escritas aqui, nestes 66 livros. As únicas palavras de direcionamento vertical, do alto, de Deus para os homens. Qualquer outra palavra não é de Deus, qualquer outra palavra é de homens. Sem nos esquecer que os homens também têm palavras boas. Os homens não têm apenas palavras más, palavras ruins. As palavras horizontais, as palavras humanas, tá? Tem muita palavra horrorosa, tem muita palavra torpe, tem muita palavra que não vale de nada, mas os homens também têm palavras boas, tá? Os homens têm palavras boas. As palavras que procedem, por exemplo, das ciências naturais, que geraram as profissões, e cada profissional na sua área tem excelentes palavras para falar acerca daquilo que ele entende daquela determinada ciência natural. Isso não é ruim, isso é bom, porque as ciências naturais também foram criadas por Deus. Os talentos naturais também foram dados por Deus. Então, nem tudo que os homens falam ou fazem é negativo. Os homens falam e fazem muitas coisas positivas. Então, palavras de homens também, entre as palavras dos homens, os discursos humanos, também tem palavras boas, tem coisas muito boas a se prestar atenção. No entanto, as únicas palavras que vieram do alto do céu à terra são essas aqui. A lógica seria que todas as nações do mundo, a ONU, Organização das Nações Unidas, todas as nações do mundo se reunissem, tá? E em conjunto com os seus governantes, jogassem fora as suas próprias constituições
e recebessem a Bíblia Sagrada como a única Constituição nacional de todas as nações e de todo o planeta Terra. Porque as constituições humanas, nacionais, são palavras de homens. E ali tem coisas boas. Mas a palavra de Deus tem coisas excelentes. A palavra de Deus tem coisas divinas. A palavra de Deus é incomparável. A palavra de Deus é imbatível. As palavras humanas vão passar, porque elas vão perder o seu valor. Mas a palavra de Deus permanece por toda a eternidade. Por isso Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Pedro entendeu isso e falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. E é por essa razão então que no versículo de hoje, que será o versículo 50, o nosso título será, diga, palavra de vida. Aleluia. Mais uma diferença entre as palavras dos homens e a palavra de Deus. As palavras dos homens só dão orientações a homens que estão vivos. Mas a palavra de Deus ressuscita mortos. A palavra de Deus levanta os mortos espirituais do império das trevas e lhes dá vida com abundância. A palavra de Deus, amados, a palavra de Deus é inigualável. Só ela é verdadeiramente palavra de vida. Por melhores que sejam as palavras dos homens, elas não dão vida. Elas dão algumas orientações para quem está vivo. Mas só quem dá vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a própria vida. A palavra de Deus é o verbo da vida. A palavra de Deus é Jesus que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por isso as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida, Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra de vida, a palavra que nos vivifica. Se os crentes entendessem isso, nunca mais cairiam em depressão, nunca mais cairiam em tristeza profunda, nunca mais cairiam em desânimo. Tudo que existe nessa terra coopera com a opressão, com a depressão, com o desânimo. Mas a palavra da vida nos faz vencer todas essas coisas diariamente. Diariamente. Aleluia. Todos os dias a palavra é como maná
nos alimentando como o povo foi alimentado no deserto. O deserto representa um mundo, lugar árido, seco, sem Deus. Mas nesse deserto, Deus está cuidando do seu povo, sustentando, alimentando, nutrindo com o seu maná, a sua palavra de vida. Glória a Deus. Muito bem, essa é a palavra então que nós vemos no versículo de número 50, que aqui na língua portuguesa está escrito: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Repitam. Aleluia. A palavra me vivifica porque é a palavra de vida. Não tem muita diferença do português para o hebraico nesse texto, mas vamos ver como de costume, né? Em hebraico, esse texto foi escrito assim: Zot nehamati vani ki imirati ha riateni. Tudo isso está escrito ali em hebraico, com letras em português fica assim, ó. Diga: Zot nehamati veani ki imirati ha riatene. Esse é o texto em hebraico, tá? Zot é isto, este, tanto faz, tá? Zot nehamati. Nehamati é consolo. Nehamati é meu consolo. Este é o meu consolo. Aqui em hebraico tem um verbo oculto. Como em português tem sujeito oculto, em hebraico tem verbo oculto. Então aqui tem um verbo é. Zot, este, é, nehamati, o meu consolo, veani. Veani é na minha aflição. Este é o meu consolo na minha aflição. Que é aqui mesmo, que imirati-ha é a tua palavra, falando com Deus. Riatene é vivifica-me ou me dá vida. Então, em português você tem aí: este é o meu consolo na minha aflição, que a tua palavra me vivifica. Repita. Aleluia. Bom, aqui eu usou a palavra aflição, né? No nosso texto em português usou a palavra angústia. Angústia ou aflição. Jesus disse: no mundo passais por aflições. A questão não é passar ou não passar por aflições. A questão é qual é a nossa postura diante das aflições. Então tem alguns tipos de postura. Tem pessoas que diante das aflições, elas sucumbem, elas decaem, elas se deprimem, elas vão lá para o fundo do poço. Ai, minha vida. Vão lá para o fundo do poço. É claro, essa postura, essa atitude é negativa. Tem pessoas que, diante das aflições, elas reagem tentando fugir, reagem buscando fugas. Eu preciso viajar, eu preciso ir no shopping, eu preciso ir no cinema, eu preciso me divertir, eu tenho que fazer alguma coisa para esquecer os problemas. Então elas fogem. Algumas fogem assim, com algumas programações que elas inventam. Outros fogem para o entorpecimento, para drogas hipocritamente chamadas lícitas,
e drogas ilícitas, porque se entorpecendo, bebendo, fumando, tomando drogas, se entorpecendo, elas teoricamente se esquecem das suas aflições e se anestesiam das dores causadas pelas aflições. São fugas. E assim como são fugas, elas são fugazes. Quer dizer que elas não resolvem o problema, o entorpecimento só piora o problema dessas pessoas. Outros fogem para a promiscuidade, buscando prazeres sexuais das mais diversas formas possíveis que a promiscuidade dita no mundo, e é um mundo promíscuo no qual nós vivemos, e mediante isso essas pessoas, mediante o prazer sexual, as pessoas buscam isso, se tornam ninfomaníacos, se tornam verdadeiramente, na linguagem popular, ninfomaníacos é uma linguagem técnica, se tornam tarados, essa é a linguagem popular, maníacos sexuais, está lotado disso por aí, está lotado de sensualidade promíscua na internet, nas redes sociais, e as pessoas desfrutam disso para fugir das próprias aflições, das próprias angústias, mas isso também é fugaz. Não adianta o homem fugir, porque as aflições estão sempre presentes. No mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Jesus, quando ele falou no mundo passais por aflições, ele já colocou qual deve ser a nossa postura correta diante das aflições. Qual deve ser a nossa atitude correta diante das aflições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. A palavra ânimo, interessante, né? Que vem de animados, animação, animar, né? E também vem de animal, sabia? De animal, porque essa palavra vem do latim anima, que tem até o nome do hospital aqui, né? Anima, que traduzido para o português é alma. Alma é ânima. Tem de bom ânimo, significa tem de uma boa alma. Uma alma não desanimada. Jesus não quer que nós desanimemos diante das circunstâncias, diante das aflições, diante das necessidades, diante dos problemas, diante das angústias. Jesus não quer que nós desanimemos. Cair em desânimo é uma atitude errada. Jesus quer que diante de tudo que nos aconteça em nossas circunstâncias, nós tenhamos uma boa alma, tenhamos um bom ânimo. Ter um bom ânimo é ter uma boa alma. Para você ter uma boa alma, para você ter ânimo, você precisa de uma coisa que os salmistas dizem constantemente aqui no livro dos Salmos em oração. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Tem até a musiquinha das 3 palavrinhas e canta isso. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, confio em ti. Salva-me, Senhor, cura-me, Senhor. Estou inventando. É assim por diante. Elevo a minha alma, tá? Elevo a minha alma. Por que o salmista disse assim em oração diante de Deus: Senhor, a ti elevo a minha alma? Porque a nossa alma, essa alma humana, ela veio ao mundo infectada pelo pecado, contaminada pelo pecado de Adão. Por um só homem o pecado entrou no mundo, passou a toda a humanidade. E mesmo que a pessoa seja
convertida ou não convertida, isso que eu vou falar é igual para o convertido ou para o não convertido. A alma humana do convertido, assim como a alma humana da pessoa não convertida, a alma humana tem a tendência natural de se abater, tem a tendência natural de ficar para baixo, tem a tendência natural de desanimar diante dos problemas, diante dos desafios, diante do trabalho, diante das circunstâncias, diante dos deveres, das obrigações, diante dos problemas que surgem e são muitos. A alma humana tem a tendência natural de se abater. Por isso você pega 2 salmos aqui, que é o Salmo 42 e 43, que na verdade eles são um só salmo, mas foi dividido em 2, 42 e 43. E nesses 2 salmos tem um refrão assim, o salmista falando com a sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, por que estás abatida, ó minha alma? Tem uma resposta a essa pergunta. A alma está abatida porque ela já tem a tendência natural de se abater, tá? É como a lei da gravidade. Se eu soltar um objeto, ele não vai para cima, ele vai para baixo. Se você soltar a sua alma nas tendências naturais dela, ela vai para baixo, ela vai te levar para baixo, ela não vai se elevar. Para ela se elevar, você tem que tomar a atitude que vai fazer a sua alma se elevar. Essa atitude é a atitude que quem não tem Deus não tem. Quem não tem Deus vai buscar fugas inúteis dos seus problemas, e não encontrando poderão chegar até a psicotrópicos, a internações ou a suicídios. Mas quem tem Deus tem os exercícios corretos da alma. O mundo está cheio de academias aí, porque as pessoas nas últimas décadas entenderam que tem que exercitar o corpo. A maioria deles o faz por vaidade, e um ou outro aí faz por saúde, né? Eu de academia não gosto, porque ficar fazendo exercício com essas músicas mundanas é uma porcaria, é coisa de Satanás. Eu não entro em academia, eu faço exercício ao ar livre por aí mesmo, por aí mesmo. O exercício físico é necessário, só que acima do exercício físico, e mais importante do que o exercício físico, é o exercício espiritual. É colocar a sua alma para se exercitar. O apóstolo Paulo chamou esse exercício espiritual de exercício da piedade. Teve uma época para trás que eu falei largamente sobre isso, e se Deus quiser, eu vou falar novamente. De vez em quando eu estarei tocando nesse assunto. Aqui é importante, nesse versículo de hoje é importante esse assunto do exercício espiritual, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo escreveu para Timóteo, exortando a ele assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. O que Paulo chama de exercício da piedade é o exercício da espiritualidade, é o exercício da alma. O exercício da alma que, como um tripé, aqui esse aqui tem um tripé, como um tripé,
ele também tem 3 elementos importantes e cruciais para você exercitar a sua alma todos os dias. Todos os dias. O exercício tem que ser todos os dias. Como o exercício do físico, também a alma precisa se exercitar. A sua alma não vai se exercitar na esteira, no spinning, na piscina, ou seja em que for aparelho que você use, para você exercitar o seu corpo. Tem muita gente hoje, né, que precisa de um personal trainer, né? As pessoas precisam de um personal trainer para ajudar ela a se exercitar. Eu nunca precisei. Preciso de um personal trainer para se exercitar. Nós temos um personal trainer para o nosso exercício espiritual, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso personal trainer, que nos conduz a treinar nesse tripé do exercício da espiritualidade, que é o exercício da piedade. O tripé, o primeiro pé é a oração. Ou seja, está passando por aflição, está passando por angústia, e tudo isso causa em você um mal terrível que a humanidade sofre dele, que é, diga aí, ansiedade. Nós temos 3 pessoas importantes falando contra a ansiedade na Bíblia. A mais importante de todas é Jesus. Mateus capítulo 6, Jesus diz: olha, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial cuida delas. Olha a erva do campo que hoje cresce e amanhã é lançada ao fogo. Nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como elas. Não tecem e nem fiam, e o vosso Pai cuida delas. Se o vosso Pai Celestial cuida das aves, cuida das flores do campo, não cuidará também de vós, ó homens de pequena fé? Então, Jesus em Mateus 6, falando contra a ansiedade. E que tipo de ansiedade? O tipo de ansiedade que leva as pessoas a ficarem preocupadas demais, que são as preocupações pela sua sobrevivência nessa terra. Trabalho, dinheiro, pão de cada dia na mesa, isso causa um peso de ansiedade. E Jesus diz: olha, não fique ansioso. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Aí vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo trabalhou mais a ideia da ansiedade em Filipenses capítulo 4. Toda quarta-feira estamos estudando Filipenses aqui, em versículo por versículo. Filipenses 4, Paulo fala assim, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque Jesus pegou um tema específico, não andar ansioso pela sobrevivência, comer, beber, vestir, mas aí Paulo pegou e generalizou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela súplica e com ações de graças. Qual vai ser o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo coloca ali a oração, a importância da oração. Por isso que o primeiro pé do tripé é a oração, a vida de oração, tá? Conhecidas sejam diante de Deus as vossas súplicas pela oração. O resultado da oração é que a ansiedade vai ser substituída pela paz que excede todo entendimento.
Jesus é o príncipe da paz. Jesus não é o príncipe da ansiedade. Jesus é o príncipe da paz. Por isso que você está ansioso. Quando você sente a ansiedade se manifesta nas suas emoções. Quando você sente a ansiedade, é um sinal vermelho que acendeu. No vermelho você para. Para e vai orar. Para e faz o que Jesus disse também lá em Mateus 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Ansiedade, não é hora de agir. Não é hora de fazer nada, é hora de parar e ir para a principal ação, que é a oração. A única ação na hora da ansiedade é a oração. Não vai fazer nada ansioso, porque essa sua ansiedade vai atrapalhar tudo que você fizer. E vai dar errado o que você fizer. Não tome atitude ansioso, porque essa atitude vai ser errada. Vai ser errada. Ai, por que aconteceu isso comigo? Porque não era para você estar fazendo aquilo. É para você estar lá orando. Tá? Não adianta querer fugir. Não adianta fugas da ansiedade. É orar. Ficou ansioso? É hora de orar. Para não ficar ansioso, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Paulo escreveu, vivei continuamente orando, a dialeiptos prosel restei em grego, continuamente orando, constantemente orando. Tá? Então, orando sempre. Amados, a oração é um tremendo remédio contra a ansiedade, mas o critério principal dessa oração é o critério de Ana, a mãe de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. O que é a verdadeira oração? É aquela em que você derrama sua alma diante do Senhor. Deus vê como está a situação da sua alma. Em oração você derrama sua alma. Senhor, olha, eu sei que Tu estás vendo tudo pelo que eu estou passando. O Senhor está vendo os meus sentimentos em relação a isso, a minha angústia em relação a isso, a minha aflição em relação a isso. Eu derramo a minha alma diante de Ti. Aí Jesus te cura. Aí Jesus te cura. Porque tem um monte de gente que pensa assim, eu preciso que alguém ore por mim. Não, você não precisa que alguém ore por você. Você precisa orar. E aprender a derramar a sua alma diante do Senhor. Assim também existe fugas religiosas. Isso é uma fuga religiosa. Alguém ore por mim, por favor. Jesus já está orando por você à direita do Pai. E o Espírito Santo já está orando por você de dentro de você com gemidos inexprimíveis. Agora é você quem tem que orar também. Tá? E na oração, derramar a sua alma diante do Senhor, e na oração fazer o que o terceiro personagem também falou, que é o apóstolo Pedro. Jesus falou, Jesus falou em Mateus, Paulo falou em Filipenses, Pedro falou em 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Já ouviram esse cântico? Então, já ouviram agora. Então,
lançando sobre Deus. Como é que lançamos sobre Deus a nossa ansiedade? Em oração. É em oração, tá? Em oração que nós lançamos sobre Deus. Olha, nós damos a Deus a nossa ansiedade e Ele nos dá a sua paz. Legal esse ping-pong, né? Lançamos a Deus a nossa ansiedade e Ele manda de volta a paz. Está vendo como a Bíblia ensina, amados? Quem segue a palavra de Deus tem palavra de vida, tem a sua alma vivificada pela palavra de Deus. Então, o primeiro pé do tripé do exercício da espiritualidade, de exercitar a alma, de elevar a alma que tem a tendência de se abater, é a oração. Segundo pé do tripé é a meditação da palavra de Deus. A meditação da palavra de Deus, Salmo 1, versículo 2. Os eleitos de Deus estão ali comparados a um homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. A meditação diuturna da palavra de Deus. A base da meditação é a leitura, tá? E a partir da leitura, meditar em toda a palavra de Deus. Meditar. Meditar a palavra de Deus é fazer uma ruminação. As vacas e os bois se alimentam assim, eles têm 2 estômagos. O primeiro processa o alimento que recebe, e o segundo rumina o alimento que foi processado no primeiro estômago. Espiritualmente nós temos que ser como as vacas, temos que ter 2 estômagos. A leitura é o primeiro estômago e a meditação o segundo estômago. Você recebe a palavra na leitura e rumina a palavra na meditação. Na hora que a vaca está comendo, ela está comendo lá, comeu. Depois que ela comeu, você vai olhar para ela, 3 horas depois ela está mastigando ainda. Porque ela está ruminando aquilo que ela já havia comido. A ruminação. Isso é meditar na palavra. Leitura e meditação da palavra de Deus. Nutrir-se diariamente com a palavra de Deus. Alimentar-se diariamente com a palavra de Deus, né? Eu não proíbo ninguém aqui de ver nada, televisão, filme, seja o que for, mas eu lembro e aviso o seguinte, warning. Tudo que você assiste ali é um alimento que você está comendo. É um alimento que você está comendo. Só que você está comendo um alimento da mesa do diabo. Você pode achar legal, pode achar que não tem nada a ver, pode achar que está tudo bem, que é só para diversão, mas é do mundo, e o príncipe do mundo é a mesa do diabo. É a mesa que Daniel não queria comer, a mesa de Nabucodonosor. Eu quero comer só dessa mesa aqui, que é a mesa do Senhor. Salmo 23, Davi disse que o Senhor prepara para nós uma mesa na presença do inimigo. Na presença do príncipe desse mundo, Deus preparou para nós uma mesa. Essa palavra, esse maná que veio do céu. Se alimente, se nutra da palavra de Deus. Se alimente da palavra, se alimente da palavra de Deus. É o segundo pé. É assim que você eleva a sua alma, orando e nutrindo-a com a palavra de Deus, derramando essa alma em oração diante de Deus e alimentando essa alma diariamente com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o terceiro pé do tripé
do exercício espiritual, junta essas duas coisas, a oração e a meditação na palavra, na congregação. O que estamos fazendo aqui agora? Na congregação. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. O primeiro passo que existe nos crentes que se desviam, antes deles se desviarem, eles deixam de congregar. E eles podem apresentar motivos de A a Z. Motivo A, motivo B, motivo C. Todos os motivos pelos quais eu não quero congregar. Todos esses motivos são injustificáveis, porque a congregação é ordem de Deus, e não congregar é desobedecer a Deus. A congregação tem um valor tão grande, que quando o Salmo 133 fala de congregação, diz que é ali que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Ali, no Rine Matov Manaim, Shevet Ahim Gam Yahad, ali, onde os irmãos estão reunidos em oração, em congregação, para orar juntos e meditar juntos na mesma palavra, como estamos fazendo aqui. É a congregação. A congregação tem um valor tal que Jesus disse em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Aí você pensa assim, mas espera aí, mas Jesus não está presente em todo lugar porque Ele é onipresente? Sim, está em todo lugar. Mas porque Ele disse, onde 2 ou 3 eu estarei aí, Ele não está em todo lugar? Quando Ele disse, onde 2 ou 3 estarão reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles, Ele está dando um aspecto especial à sua presença na congregação. Se nós experimentamos a presença de Jesus todos os dias, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, aqui na congregação, nós temos uma manifestação especial da presença do Senhor. Por isso, como todo mundo diz, né? Assistir a congregação de longe é bom, porque você está recebendo a palavra, participando, orando, mas não é nada igual a estar presencialmente aqui. Porque Jesus está aqui. Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui agora, de maneira especial. Isso nos trata, isso nos cura, isso nos alivia, isso nos abençoa, isso nos fortalece, isso nos anima, isso eleva a nossa alma, tira o abatimento da alma, a nossa alma se eleva e recebemos consolação. Este é o meu consolo na minha aflição, que a tua palavra me vivifica. É que a palavra aqui é Jesus. Diga, Jesus me vivifica. Jesus me dá vida. Então, congregação. 3 pilares, esses 3 pilares do exercício espiritual que a sua alma precisa todos os dias. Palavra, oração e congregação. Bom, infelizmente hoje nós não temos congregação todos os dias. Eu congrego todos os dias. Não tenho congregação todos os dias. A maioria não tem congregação todos os dias. Mas a igreja primitiva, quando nasceu, você pode ler em Atos 2, 42 a 47, eles viram a necessidade de congregar todos os dias. Todos os dias eles congregavam. Todos os dias congregavam. Então, o tripé, a oração,
a meditação na palavra e a congregação. Então repita: oração, palavra, congregação. Está abatido? Está desanimado diante das aflições? Você está falhando nessas coisas. Está falhando nessas coisas. Está falhando na oração, está falhando na palavra e está falhando na congregação. Vai ficar abatido. Vai ter aflição. Vai ter problema. Porque está dando lugar ao diabo. O exercício espiritual nos leva a aprender a não dar lugar ao diabo. Porque sem darmos lugar ao diabo, ele procura. O diabo, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor de vós, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas o jeito de resistir o diabo é sujeitando-se a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Vai para a oração, vai para a meditação diuturna da palavra de Deus e vem congregar. Já que nós temos só 4 congregações, venha para todas elas. Qual é o seu problema? Você tem algo mais importante para fazer na hora da congregação? Se você tiver, então na hora que for para ir para o céu, você não vai porque você tem coisa mais importante para fazer. Então venha congregar na presença do nosso Deus, e assim você vai alimentando, nutrindo, animando, elevando. Nós temos que viver elevando as nossas almas, tá? As nossas almas são iguais nesse quesito aí de abatimento. Elas têm tendência natural de se abater. A minha também tem. Pense que por eu ser pastor aqui, sempre pregando a palavra de Deus, eu não sinto abatimento de alma, eu não sinto ansiedade? Eu sinto, mas eu já aprendi a lição. Eu não falho nenhum dia nesses 3 pés. Não falho na oração, não falho na palavra e não falho em congregação. Eu não brinco com essas coisas, eu exercito todos os dias. E por isso estou sempre animado. Estou sempre encarando aflições, mas tendo bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e ao vencer o mundo, nos deu também condições de vencer. E essa vitória está toda aqui, em Jesus. Ele é a palavra que vivifica. E só uma coisa sobre a palavra consolo. Consolo, às vezes é mal compreendido pelas pessoas. Consolo é uma palavra que significa fortalecimento. Consolar alguém é fortalecer alguém. O Espírito Santo é consolador porque ele nos fortalece. Por isso que consolo, por exemplo, em inglês é comfort. Comfort, confortar ou fortalecer. Fortalecer. Deus não quer filhos fracos, Deus quer filhos fortes, acerca dos quais Ele pode dizer, como está lá em 1 João 2, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno.